a igreja, começa a grande tribulação. São 7 anos divididos em 3 anos e meio de aparente paz e depois 3 anos e meio de perseguição a Israel, certo? Onde serão ajuntados aquele exército de 200 milhões que vão vir invadir Israel, aquela coisa toda. No final, quando Israel estiver para ser invadido, eles vão clamar por Jesus, como está lá escrito lá em Zacarias, capítulo 12. Eles vão chorar como quem chora pelo unigênito, vão clamar como quem clama pelo primogênito, né? Vão ver aquele a quem transpassaram. E eles vão dizer, rapaz, era ele, o Messias, né? E Jesus vai vir, vai batalhar a favor de Israel. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. Essa internet aí é campo de ninguém, né? Esses tempos aí eu estava ouvindo alguém falando, não, Israel acabou, Deus não tem mais nada com Israel. Irmão, não fala uma coisa dessa. Não diga uma coisa dessa. Deus tem propósito com Israel até o final, né? Claro que Israel está passando um momento lá. Israel é uma nação como outra qualquer. Tem coisas abomináveis lá que acontecem, né? Mas do Oriente é o país mais democrático que tem, quiçá do mundo, né? Um dos mais democráticos. Mas Deus tem promessa com Israel e ele vai cumprir essa promessa. Basta você ler os profetas menores, todos eles falam exatamente dessa promessa no final, que Deus vai restaurar Israel. Uma hora fala que vai levantar as tendas caídas de Davi. Enfim, Deus tem promessa com Israel. Os crentes que agora dormem no Senhor estão no céu. Slide 30, por gentileza. Pois o paraíso está lá agora como um dos resultados da obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Diz assim, 2 Coríntios 5, 8. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. O apóstolo Paulo tinha o desejo sempre de estar com Cristo. Ele sempre dizia, olha, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele estava doido para morrer, para estar com o Senhor. Mas teve até um momento que ele falou assim, olha, eu queria estar com o Senhor, mas por causa de vocês eu vou ter que ficar aqui. Né? Já pensou, irmãos? Então, a gente não pode ter medo da morte. Se você está vivendo uma vida de fidelidade ao Senhor, ninguém é 100%, irmãos. Ninguém é 100%. Nós temos que procurar a excelência. Dizem aí que, aí fora diz que o maior inimigo do excelente é o muito bom, né? Então, se você tem que procurar a excelência, né? Vamos ser excelentes. Mas as agruras da vida muitas vezes não permitem. Mas naquilo que a gente pode ser fiel, o Senhor está vendo a nossa força, o nosso esforço. Vamos ser fiéis até a morte, irmãos, que o Senhor já nos prometeu a coroa da vida. É difícil, mas não é impossível. Né? Não é impossível. Bom, então, no momento do arrebatamento da igreja, o espírito daqueles que estão com o Senhor lá no paraíso vão vir, né, juntamente com Jesus, pelo que nós acreditamos que Jesus vai vir com a igreja, né, e eles aí receberão um corpo transformado. Depois que Cristo subiu ao céu, a Bíblia não mais se refere ao paraíso como estando embaixo. Desse ponto em diante, todas as referências do Novo Testamento falam da localização do paraíso como estando em cima ou no alto. Na manhã da ressurreição, Cristo não permitiu que Maria Madalena e os discípulos o tocassem, porque ele havia descido ao céu. Falamos, acho que foi na aula passada, que tem um versículo lá de Pedro, que Jesus desceu às profundezas e pregou aos espíritos em prisão. De repente alguém não estava, só para lembrar. Jesus não pregou para salvar ninguém. Ele só foi lá confirmar o que Noé tinha pregado. Aqueles que morreram são os chamados pré-diluvianos, né? São homens que ouviram, homens e mulheres que ouviram a palavra de Deus que Noé pregou. Eu não sei que tipo de mensagem que ele pregou, mas ele pregou que haveria de vir o juízo. E aquelas pessoas não acreditaram. Então, quando Jesus morreu, ele foi lá e pregou para aquelas pessoas que estavam lá presas. E ele falou assim, ó, eu sou a salvação, o Messias que Noé pregou e vocês não acreditaram. Mas ninguém foi salvo não, tá? Tem um pessoal, não, eles foram salvos, sim, não tem salvação. Hebreus diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, irmãos, enquanto há vida, há esperança. Um irmão nosso lá do Rio de Janeiro, ele trabalhava na Zona Sul, e ele disse que chegou com um ônibus lá perto de onde ele trabalhava e tinha acontecido não sei se foi uma perseguição da polícia com um assaltante, ele estava baleado, estava lá agonizando o bandido, né? E ele disse que sentiu um ímpeto de ir lá, aquele camarada estribuchando no chão lá, ele pediu para a polícia, eu posso ir lá?
Falei assim, como é que você vai fazer? Não, eu vou lá, eu quero orar por ele. Aí a moça pegou e deixou lá, policial. O rapaz estava lá agonizando, e chegou pertinho e falou, rapaz, você ainda tem oportunidade, você não quer entregar sua vida para Jesus, se arrepender dos seus pecados. Se você quer aceitar Jesus agora, dá um sinal. E disse que ele deu um sinal lá. Então eu creio, irmãos, né? O foco da palavra de Deus, a tônica da palavra de Deus não é condenação, mas a salvação. Nós temos que crer que o nosso Deus, o prazer dele é salvar a humanidade. Deus não tem prazer na morte de ninguém, mas antes que todos venham se salvar. Mas tem que ter arrependimento. Se não se arrepender, não vai, né? Lâmina 31, por gentileza. A presente situação dos ímpios mortos. Como é que estão os ímpios que morrem, né? Como já sabemos, o crente, quando morrer, não vai mais para o Hades, ele vai estar com Cristo. Paulo disse que desejava partir e estar com Cristo. Em 2 Coríntios 5, 6 e 8, o apóstolo Paulo foi enfático ao expressar sua confiança em estar ausente no corpo na morte e a estar presente com o Senhor. Portanto, os mortos justos estão presentes com Cristo agora, ou seja, onde Cristo estará. 33. Os mortos ímpios continuam descendo ao Hades, que é o império da morte, né? Então nós temos ali, os justos estão com Deus. A declaração em Eclesiastes 12:7, de que o Espírito volta a Deus que o deu, acha repetida em passagem do Novo Testamento. Tem muita gente que faz confusão porque Eclesiastes é um livro filosófico. Ele não está doutrinando lá, ele está fazendo um relato da vida, o Salomão. Quando ele diz que ele diz que vai fazer uma reflexão das coisas que acontecem debaixo do sol. O que é debaixo do sol? É na dimensão humana. Então ele não está fazendo revelação nenhuma de coisas que vão acontecer, porque ele está dizendo lá que quando a pessoa morre, ele não sabe mais o que acontece, não tem mais indústria, não tem nada, mas ele não está fazendo aqui uma colocação doutrinária, como nós falamos aqui de Lucas capítulo 16, que falamos do rico que tinha visão, que ele sentia. Ele simplesmente está fazendo um relato filosófico da vida dele. A vida é assim mesmo, a gente não sabe o que vai acontecer. É só um comentário, tá? Então, não quer dizer que ele está dizendo que o espírito volta para Deus. Tanto a alma dos mortos como dos vivos volta para Deus no sentido de que isso é uma metáfora. Foi Deus quem criou o homem, o corpo volta para o pó e a alma volta para Deus. Para Deus, quem foi justo vai para onde? Para o paraíso e volta para Deus no sentido de que já vai aguardar no Hades. Esse que é o verdadeiro significado aqui. Volta para Deus no sentido de que vai ser colocado no lugar devido, né? Agora uma pergunta que pode surgir, né, irmãos? O slide 34 aí, por favor. Por que haverá livro da vida no juízo final se a igreja já foi arrebatada? Haverá nascimento no milênio e muitos se rebelarão contra Cristo. Então, lá em Apocalipse, diz que foram abertos livros e livros, né? E também foram abertos o livro da vida. Uma pergunta também que pode surgir, diz lá em Apocalipse que foram abertos livros, né? E cada um pagará segundo as suas obras. Se cada um vai responder segundo as suas obras, nós podemos acreditar que existe, então, um grau de julgamento. Ah, Taranto, então você está falando que existe pecado, pecadinho, pecadão? Olha, não é bem assim, mas quem errou mais vai ter um julgamento. Isso é igual justiça, né? O camarada roubou, apesar que no Brasil não vale fazer essa comparação, né? Mas o certo, né? Aqui quem rouba uma manteiga vai preso, quem rouba um trem, né? Enfim. Mas o certo seria assim, você tem graus ali de sentença, né? Então, quem fez uma coisa de um nível assim, não tão grave, então ele vai pagar segundo o que ele fez. Se é algo mais grave, né, vai aumentando aí, né? Então, para Deus também é assim, porque o nosso Deus ele é um justo juiz. Agora, entenda bem, não é porque vai sofrer menos que vai deixar de sofrer. Irmãos, eu não quero nem saber o que vai acontecer no inferno, meu negócio não é com o inferno. Essas pessoas que forem para lá, elas vão responder segundo os seus maus atos. A igreja não responde por atos, porque nossos atos foram pagos, como nosso irmão falou, na cruz. Eu não tinha como me salvar, eu precisava de um salvador.
Então, ele morreu por mim e por você e pagou um preço que nós não podíamos pagar. Ele fez um sacrifício único, perfeito, maior, superior, né, mais abrangente, tanto é que resgatou toda a humanidade. Mas aqueles que morrem sem Cristo vão sim para um lugar de tormento. E esses livros que foram abertos, inclusive o livro da vida, é porque aquele período do milênio, haverá um período de 1000 anos. Às vezes não tem muita noção de que são 1000 anos. O Brasil tem 500 e poucos anos que foi descoberto. Ou invadido, né? Não sei. Mas já é bastante tempo, imagina 1000 anos. Como é que vai se multiplicar o povo? E Jesus vai estar reinando 1000 anos. E mesmo assim vai haver rebeldia, irmãos. Vai haver rebeldia. Muitos vão se salvar, ou vão alcançar a salvação, e outros não. Por isso que eles têm que ser julgados com o livro da vida. Se o nome deles for encontrado no livro da vida, serão salvos. Se não, não serão. Então, Lâmina, a 34 já passou, né? Assim sendo, qualquer fantasma ou alma do outro mundo que possa aparecer por aqui é coisa diabólica, porque quem morre, irmão, não volta mais, tá? Eu já frequentei espiritismo, ela dizia que quem morreu, já, com todo respeito, né, na crença alheia, mas não, ninguém volta, irmãos, não tem ninguém que esteve lá e voltou para falar nada, não tem nada. Inclusive tem uma Bíblia, nossa, chamada versão de Scofield, que ela tem um versículo de quando o Saul vai consultar a pitonisa de Endor, veja só, uma Bíblia evangélica, hein? Ele diz que era Samuel mesmo que subiu. Cuidado com essa Bíblia, é Scofield. É o comentário, não é a Bíblia, é o comentário de Scofield. Como comentário de Bíblia não é Bíblia, mas é um evangélico de renome, né, que diz que era Samuel mesmo. Não era, ele está errado, ele se equivocou. Outra coisa, o destino dos incrédulos foi selado durante a sua vida terrena. Ele sabe qual é o seu destino eterno e está apenas aguardando o julgamento e a justiça de Deus para ser lançado fora e a sua sentença começar. Alguns escritores gregos antigos concebiam a morte como sono. Tem um escritor chamado Homero, né, que ele fez a sua grande obra chamada Ilíada. Ele diz que são dois deuses, o deus do sono e o deus da morte. São deuses irmãos. O deus do sono é o Hipnos e o deus da morte é o Thanatos. Tá? Então, eles dizem que esses dois estão sempre relacionados. E relacionam eles, inclusive, a filosofia, o Sócrates falava muito sobre isso, né? O Sócrates dizia o seguinte: se a morte é apenas um sono sem sonhos, deve ser algo maravilhoso. Olha, se você morrer sem Cristo, não é nada maravilhoso, não. O Sócrates está enganado. Mas a palavra de Deus, ela se ocupa desse assunto com mais clareza, né? Então, como é que vai ser aí o estado dos justos falecidos? 37, por gentileza. Na morte, a vida corpórea cessa e o corpo começa a desintegrar-se, o que é inerente à sua natureza. O corpo fica como que adormecido, né? Temos lá o versículo Filipenses 1:23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir. Aí Paulo falando. E estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. O apóstolo Paulo está doido para partir, né? Claro que ninguém quer morrer, né, irmãos? Não ser hipócritas. A gente quer viver a vida, quer ver os filhos crescerem, que tem neto, né? Mas a gente não pode ter medo da morte, não. Existem alguns testemunhos de enfermeiras, principalmente médicos, que tiveram, não sei se prazer ou desprazer, né, de acompanharem pessoas que estavam em estado terminal, algumas cristãs e outras não, e chama atenção pelas que não eram cristãs, que morreram em desespero. E começavam a gritar, e olha, quem são esses que estão chegando aí, de preto? Estou dizendo de relato que eu ouvi, tá? Procurei ver alguns vídeos, alguns relatos, né? Outros começavam a olhar assim, que fogo é esse? Fogo de queimando, dor mesmo, pessoas que morreram sem Cristo. E, por outro lado, uma irmã que estava, essa é uma de muitas, né? Uma irmãzinha nossa, já de idade, que estava cega, surda, não ouvia mais nada, mas estava lúcida, e estavam os irmãos em volta da cama dela, já estava em estado terminal, e os irmãos estavam cantando o hino da harpa. Daqui a pouco ela falou assim: para, vocês não estão ouvindo? Estão ouvindo o quê, irmã? A irmã está cega e surda, olha lá. E ela pegou, levantou os bracinhos assim,
Ele está vindo me buscar. Olha que diferença, já começa até a arrepiar aqui. Ele está vindo me buscar. Olha que coral maravilhoso. Que diferença, né, irmão? Vale a pena estar com Cristo, não vale? Vale a pena. Vale a pena sofrer por Jesus. Os justos estão no paraíso, então, conforme Apocalipse 2,7. E mostrou-me um rio puro de água viva, isso está em Apocalipse 22,12, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. A árvore que foi proibida para Adão comer, Deus expulsou Adão e Eva do jardim, irmãos, para eles não comerem do fruto da árvore da vida, porque se eles comem do fruto da árvore da vida, eles comeram, eram duas árvores que estavam no meio do jardim, né? A árvore do conhecimento, do bem e do mal, e a árvore da vida. Eles comeram do conhecimento. Então, para eles não comerem da árvore da vida para viver eternamente em pecado, sem solução, aí acabou. O Senhor os expulsou do jardim. Né? Então, nessa passagem, a árvore da vida aparece ao lado do rio da vida. Agora, quando nós fomos transformados, estivermos com o Senhor, entrarmos alguns crentes dizem, pastor, nós vamos morar no céu, vai ficar voando no céu? Eu não sei, irmãos. Agora a Bíblia diz no lugar que eu vou morar. É uma cidade chamada Nova Jerusalém. Essa cidade é quadrada. Se alguém te chamar, você é quadrado, graças a Deus, porque a minha cidade é quadrada, tem que entrar certinho. A Nova Jerusalém é um cubo. Bom, a visão que João viu, né? Porque João diz era como, né? Então é uma comparação. Eu não sei se era exatamente quadrada, não um cubo, mas ele diz que era como. Ela tinha as mesmas medidas de altura, largura, profundidade. Então dá a entender que era bem grande. Só para você ter noção, as medidas, ela é um cubo, é igual um dado. Se você pegar qualquer aresta dela ali e fizer uma medida, é a distância de Brasília a Porto Alegre. Tá bom? Cidade desse tamanho. Brasília a Porto Alegre de largura, Brasília a Porto Alegre de altura e Brasília a Porto Alegre de profundidade. É assim, a medida que está em Apocalipse. Então, nós, quando passarmos para o Senhor, irmãos, nós não vamos estar naquele sono, como diz o adventista, né? Chamado mortalismo, ou sono da alma, ou aniquilacionismo. Né? Nós não vamos ser aniquilados, nós vamos estar conscientes. Lâmina 36. Os justos estão em descanso. Essa declaração se baseia nas palavras de Apocalipse 14:3. Diz assim, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. 37. E o estado dos ímpios falecidos? Estão no lugar fixo, continuam vivos e conscientes, estão separados de Deus. 2 Pedro 2, 4 e 9, diz que eles estão reservados para o castigo eterno. Diz lá, Apocalipse 2, 4, porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o dia do juízo. Então, às vezes a Bíblia faz menção a inferno como o lugar final, mas inferno é o intermediário, tá? Mas só às vezes como uma metáfora. Vai para o inferno, né, no final. Quando eu era católico, eu fui fazer primeira comunhão, e a freira falava, eu não entendia nada, eu não tinha, eu era muito novo também, né? Mas eu acabei que eu fui fazer primeira comunhão por medo de ir para o inferno, tanto que falava de inferno. Eu falei, deixa eu fazer esse negócio logo para não ir para o inferno, não quero ir para esse lugar não. Mas aí depois que a gente entende, tem um entendimento da palavra de Deus, nós não podemos vir para a igreja ou nos tornarmos cristãos por medo de ir para o inferno. Porque o inferno não tem mais poder sobre a nossa vida. Nós nos tornamos cristãos porque nós queremos estar com Deus. Olha a diferença. Né? Nós queremos morar com o Senhor para sempre. Ainda diz 2 Pedro 2,9, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Castigado no sentido aí, eles vão pagar pelo que fizeram. Né? Existem outras concepções, e aqui já vamos encerrando, outras concepções erradas, né, com respeito ao estado intermediário. Alguns acreditam na doutrina de que as almas, tanto do justo como dos ímpios, dormem, como nós falamos, não vai dormir. A doutrina que diz que o estado intermediário é um estado de provação adicional. As pessoas vão para um lugar, alguns chamam de purgatório, né? Então a pessoa vai lá para
purgar os seus pecados. Tem uma doutrina católica que é, principalmente da idade moderna, né? Que tem vários aspectos da história da igreja. Uma delas era reconstruir a igreja da Basílica de São Pedro, lá em Vaticano, né? E eles tinham que arrumar dinheiro. Então, um tal de Tetzel, um esperto lá, pegou e falou assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos começar a vender aí indulgência, né? Então, as pessoas ali, conforme o pecado que cometia, tinham que pagar um preço. Mas eu tenho essa lista das indulgências, tem coisa absurda e bizarra ali, né? Coisa absurda. E tanto é que foi um dos motivos do Martinho Lutero botar aquelas 95 teses lá no castelo de Erfurt, né? Wittenberg, melhor dizendo. Então, dentre algumas coisas, ele dizia o seguinte, olha, cada moedinha que tilinta no gasofilácio é uma alma que sai do purgatório. Então, eles acreditavam que você vivo aqui, através das suas imprecações, orações e das suas ofertas, você podia tirar as almas daquelas pessoas que morreram, ou pelo menos ela ficava num lugar lá meio que travada, vai, não vai, aí você orava, ela ia, entendeu? Não, irmãos, mais uma vez, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então não tem, depois que morre, sem salvação, não tem o que você possa fazer em vida para salvar aquela pessoa que morreu. Tem outra visão que é universalista, é aquela, não, o nosso Deus, seria aquela visão meio hippie, né, de Deus. Deus é gente boa, paz e amor, no final vai estar todo mundo no céu. Vai não, não vai. A doutrina do aniquilacionismo, já falamos, né, que é também o som da alma. E 1 Coríntios 15, 6, diz assim, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, falando de Jesus, né, dos quais vive ainda uma grande parte deles, mas alguns já dormem também. Às vezes a Bíblia usa a palavra dormir, mas não é no sentido de sono da alma, dormir porque é uma figura de linguagem para quem já morreu. Quando Lázaro morreu, Jesus chegou na casa das meninas e falou assim, olha, meu irmão já morreu, já faz 4 dias. Não, seu irmão não morreu, seu irmão está dormindo, ele dorme. Falou a mesma coisa para a filha de Jairo, ela não está morta, ela dorme. Aí quem estava chorando começou a rir. É louco esse camarada. É porque a perspectiva de Deus é diferente da nossa, né? Então, mas quando se usa o termo dormir é porque está morto. 1 Tessalonicenses 4, 13 ainda diz, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, os que morreram, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então, quem está em Cristo, irmãos, não morre. Outra falsa doutrina é purgatório. Não existe purgatório. Então, é uma doutrina católica, né, que ensina isso aí. Bota aí o 41, por gentileza. 41. Então, tem lá o Catecismo 1030, né, é o inciso 1030. Os que morrem, isso aí é um documento católico, tá? Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não de todo purificados, embora seguros da sua salvação eterna, sofrem depois da morte uma purificação a fim de obterem a santidade necessária para entrar na alegria do céu. É tipo uma lava-jato, né, para o camarada entrar bem, né? Se ele ainda tem alguns resquícios, né, passa ali uma VAP nele para... Não, irmãos, morreu, se não estiver bem com o Senhor, não vai. Pode passar o próximo, por gentileza. Tem outra visão também, que é o limbo, né? Pode passar mais um? Pode passar aí. Pode passar até o 45 aí, por gentileza. Isso. Alguns católicos também conjecturaram que existe uma condição chamada limbo para os bebês não batizados. Eles chamam de pagãos, né? E outro para os santos do Antigo Testamento, aqueles que morreram sem conhecer a Cristo, onde sofriam castigos temporários até a morte de Jesus. Então a alma de Jesus desceu até este último limbo, a fim de lhes dar a visão beatífica de Deus. E desde a sua ascensão tem estado no céu. Não, irmãos, não, é uma interpretação completamente errada daquele momento que Jesus desceu lá, não foi para isso. Próximo. O Espiritismo também tem uma perspectiva aí de final dos tempos, né, no final dos tempos da vida da pessoa, né? Ensina que médiuns conseguem comunicar-se com os mortos e que os espíritos dos mortos permanecem perto da terra. O tal de G.W. Butterworth explica, né?
há uma insistência quase universal indicando que o mundo supraterrestre é composto de 7 ou 8 esferas, sendo cada uma um pouco mais alta do que a esfera anterior. Isso aqui é um comentário espírita, né? Mas não é, irmãos. Morreu, já era. Próximo. O hinduísmo também, por causa do seu conceito cíclico, o hinduísmo, o budismo, eles acreditam na samsara, né? Samsara é aquele processo de nascimento, vida e morte, nascimento e vida e morte. Então, nesse processo, quanto mais puro você vai ficando, você vai reencarnando, né? Você vai transmigrando. Então, você pode, se você já tiver num estado assim mais puro, você vai passar para uma pessoa, né? Volta como pessoa. Mas se você ainda está precisando de purificação, você transmigra num animal. Por isso que você não pode matar vaca, macaco, de repente você está ali matando um parente seu, né? Então, é a ideia deles, né? Então, por causa do seu conceito cíclico da história, ensinam a reencarnação. Na morte, a pessoa recebe uma nova identidade e nasce noutra vida como animal, transmigração, um ser humano ou até mesmo um Deus. Se ele alcançou o chamado estado de purificação total, que eles falam que é o Mahatma, né? Que o objetivo é chegar ao Nirvana. Nirvana é pronto, já se transformou em luz, né? Mas o objetivo é chegar nesse estágio. Se ele já conseguiu isso aí, ele não vai transmigrar mais. Próximo, então, a samsara, né? Nascimento, vida e morte. Eles acreditam que o ciclo só está completo quando a pessoa morre. Próximo. O moksha refere-se, então, a esses termos gerais, que é a libertação dos desejos da carne, né? Eles têm uma boa... Se você estudar ali, principalmente o hinduísmo, né, o budismo, você vai ver que a intenção é boa. Né? A intenção é boa. Que é você se libertar dos prazeres, você se abnegar. Você pode ver que eles são pessoas que fazem muito jejum, muitos não se casam, né? Mas, infelizmente, o foco está errado. Não precisa ter um encontro com Jesus. O Rodrigo... Pastor Rodrigo, na aula de domingo, ele fez menção ao Sundar Singh, era um indiano que se converteu, Jesus apareceu para ele, ninguém pregou para ele, Jesus apareceu para ele, e ele era um sadhu. Sadhu é aqueles indianos que se vestem de cor de laranja, eles são seres sagrados, e onde eles chegam, eles dão comida, dão tudo para eles, porque para as pessoas do vilarejo, é um representante de um Deus que está ali. E o Sundar Singh era um sadhu crente, olha, Jesus salvou um sadhu, aqueles que andam com cabelão, né? E ele andava descalço, por isso que era chamado de apóstolo dos pés sangrentos. Você queria saber onde ele passou, é só ver as pedras que tinham marca de sangue. Um crente, né? Uma história maravilhosa. Boanerges é o nome do autor, né? O apóstolo dos pés sangrentos. Lê esse livro aí, você vai gostar, vai chorar. E é interessante quando ele chegava na vila assim, as pessoas, qual que é a palavra agora? Ó mestre, ao invés de ele falar dessa samsara, coisa toda, assim, eu vim falar de uma salvação, de um salvador, e o nome dele é Jesus. Pregando Jesus, né, nos montes do Tibete lá. Que coisa linda, né? Deus faz isso. Então, pode passar o próximo? O karma, né, também sustenta que as ações da pessoa geram uma força que exige a transmigração das almas. Então, dependendo do que a pessoa fizer nessa vida, eles acreditam, os indianos, os budistas, indiano principalmente, que esse karma acompanha, né? Se foram coisas boas ou ruins, então vai ser positivo ou negativo a próxima reencarnação dele. Próximo. Refutação. A Bíblia toda deixa claro que agora é o dia da salvação, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Então a salvação é hoje, né? A pessoa tem que se decidir, é hoje, enquanto está em vida. Próximo. Não podemos salvar-nos mediante as nossas boas obras. Deus tem providenciado por meio de Jesus Cristo a salvação total que expia os nossos pecados e cancela a nossa culpa. Aí, né? Próximo. Não precisamos de outra vida para cuidar dos pecados e enganos desta vida, ou de quaisquer supostas existências anteriores. Além disso, e como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação, inclusive a plenitude das bênçãos da nossa herança. Próximo. Jesus manteve a sua identidade, os quais lhe disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu os viste ir. Então Jesus, eles viram Jesus sendo assunto aos céus, e os anjos mesmo disseram, não vai ser um outro ser que vai voltar para buscar vocês, é esse mesmo que vocês viram subir, ele vai vir para buscar vocês também.
Próximo. A nossa salvação é por graça, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pode passar. Por que pregar sobre o céu? A pregação sobre o céu traz profundas lições morais para a igreja hoje. Jesus alerta para juntarmos tesouro no céu. Paulo diz que devemos pensar no céu. Jesus ensinou que devemos orar, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Então nós temos que pregar sobre o céu. Próximo. O céu nos estimula a santidade. O céu nos ajuda a enfrentar o sofrimento. O céu nos ensina a renunciar agora em favor da herança futura. O céu nos livra do medo da morte. Próximo. Olha aí, é claro que isso aí é um desenho, é uma imaginação, né? É o João, o suposto João, tendo a visão da cidade. Não sabemos como é que é, mas ela é, pelas medidas bíblicas, é um cubo. Vocês podem medir lá, tá? Pode depois confirmar lá, não tem problema não. Então, o esplendor da Nova Jerusalém. Como é que vai ser esse lugar, essa cidade, Nova Jerusalém, onde vai ser a nossa cidade, certo? A noiva do Cordeiro. Próximo. A Nova Jerusalém é bonita por fora, ela reflete a glória de Deus. Tem aí esse versículo, depois se quiser acompanhar, está tudo em Apocalipse 21 e 22. A Nova Jerusalém é bonita por dentro. A Nova Jerusalém é aberta a todos. A Nova Jerusalém não é aberta a tudo. Isso é bem bom a gente deixar bem claro. Ela está aberta a todos, mas lá não entra pecado, não entra contaminação. Está escrito lá. É uma cidade, só pessoas santificadas vão entrar lá. A Nova Jerusalém está construída sobre fundamento da verdade, né? Próximo. A Nova Jerusalém tem espaço para todos os remidos. A Nova Jerusalém é lugar onde se vive em total integridade. A Nova Jerusalém é o lugar de plena comunhão com Deus, aí já Apocalipse 21, 22. E a Nova Jerusalém é o lugar da manifestação plena da glória de Deus. Próximo. A Nova Jerusalém é o paraíso restaurado, onde corre o rio da vida. A Nova Jerusalém é onde está o trono de Deus. E a Nova Jerusalém é onde os remidos vão reinar com Cristo eternamente. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E acabou. Amém? Então, é isso daí. Se alguém tiver alguma pergunta, tem alguma pergunta? Quer fazer alguma pergunta? Sim. Isso. Sim. Vai para o paraíso. Vai para o paraíso. Antes, lá nessa passagem que você falou do Lucas, do rico e Lázaro, era um lugar só. Não, ali há controvérsia, essa é parábola, né? Mas tudo bem, tá, é uma parábola. Mas tem um ensino ali, toda parábola tem um ensino. Então, quem morria justo ia para o seio de Abraão, aí tinha um abismo, e ia para o outro lado aqueles que morriam sem Cristo. Quando Jesus morreu, ele transferiu, e ele já até fez um spoiler para o ladrão da cruz, né? Falei assim, ó, Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino? Ele falou assim, ó, hoje mesmo, você vai inaugurar comigo um lugar novo. Ele não falou assim, né? Hoje mesmo tu estará comigo no paraíso. O ladrão já foi na bênção, já foi para o lugar novo, né? Bem mais bonito que essa igreja, está bonita, né? Vai ser bem mais bonito que isso aqui. Então, ele já foi para lá. Então, hoje, o crente, quando morre, ele vai para esse lugar, para o paraíso. E ele está consciente, como você acabou de falar, ele já está vendo o que está acontecendo. É um prenúncio, como dizer, é uma antessala do céu. Ele já está vendo os movimentos. Não sei se você já foi convidado para uma festa e chegou antes de começar a festa. Aí tem uns garçons correndo para lá, para cá, aquela correria. Espera um pouquinho, já vou dar atenção para você, né? Depende de alguém fala com você. Então, lá no paraíso, você já está vendo ali o prenúncio de coisas que vão vir depois. E os que morreram sem Cristo também já estão sentindo o tormento. E ele já está sentindo, ele está vendo, ele está ouvindo, está sentindo sede. E já está sentindo arrependimento já, pode ter certeza disso. E ele tem consciência, tanta consciência, como usando esse mesmo texto que você falou aí, o rico,
lembrou-se dos parentes. Deixa ele lá, por favor. Avisa para eles não virem para cá. Olha, sentimento de compaixão. Mas era tarde demais. Então, o dia aceitável é hoje. Né? Se alguém está assistindo na televisão, na internet, né? Se você ainda não se decidiu por Jesus, o dia aceitável é hoje. Podemos orar, pastor? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Quem sabe tem alguém nos acompanhando pela internet. Eu tenho certeza, né, que tem alguém que está aí. Quem sabe você está em dúvida, mas hoje é o dia aceitável. Enquanto se temos vida, temos esperança. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Aproveita a oportunidade e entrega a sua vida para Jesus hoje. O sangue de Jesus Cristo vertido naquela cruz é todo poderoso para remir os nossos pecados. Não existe pecado que Jesus não possa perdoar. Entregue a sua vida para Jesus, arrependa-se dos teus maus caminhos e Ele há de escrever uma nova história para você. Amado Deus eterno Pai, queremos te agradecer por esta rica oportunidade que nos proporcionaste na noite desse dia, de tratar deste assunto tão importante, ó Deus, que é o destino final das nossas almas, ó Deus. Se Tu não vieres nos buscar antes da hora, Senhor, se tivermos que passar pela morte, sabemos que a morte não terá poder sobre nós estaremos para sempre contigo. Aqueles que ainda, quem sabe, estão nos assistindo, que ainda não receberam a Jesus como Salvador, não te aceitaram, que eles possam fazê-lo, ó Deus, possam ter essa oportunidade enquanto tenha vida, e eles possam receber, ó Deus, uma visita especial do Espírito Santo, possam alegrar os seus corações, escreva uma nova história na vida de cada um, nós te pedimos e te agradecemos por essa rica oportunidade, em nome de Jesus, amém. Nosso Redentor foi preparar um lugar de repouso e esplendor, brevemente chamará para casa descansar, nós os salvos do mundo enganador. Desejamos ir lá, desejamos ir lá, que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Amém, glória a Jesus. A Bíblia fala mais no inferno do que no céu, para nós nos orientarmos. Pastor, eu entendo assim, presidente Monchalier, o que vai ser o céu? Tudo que a Bíblia fala de céu, eu entendo que é apenas a porta de entrada, porque a nossa mente não consegue calcular. O que vai ser o inferno? Para quem vai para lá é só a porta de entrada, porque a nossa mente também não consegue calcular. Vai ser algo assim terrível. Então prepara, meu irmão, para encontrar com o Senhor. Por isso que a Bíblia fala em Apocalipse 22 e Apocalipse 21, a Bíblia vai repetir 2 vezes isso. E a Bíblia vai falar fora. Quem que vai ficar fora de lá? Os cães. Os que praticam feitiçaria. Pastor, eu sou crente, eu não pratico feitiçaria. De jeito nenhum, pastor. Eu e você de Umbanda. A Bíblia diz que o pecado de murmuração é que nem pecado de feitiçaria, pode te levar para o inferno. A palavra feitiçaria aqui no grego é fármacos, é quem usa elementos que tira do estado, não é, o estado pleno da consciência, ou seja, droga. Então cuidado, né? Nós temos que nos cuidar. Então, muita gente não está atento. É muito bonito tudo que a gente faz para o Senhor, mas cuide muito da tua alma, meu irmão, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Entendeu? Jesus pode voltar a qualquer momento, pode te recolher, pode recolher eu. O arrebatamento pode acontecer, mas eu e você podemos a qualquer momento Jesus dizer venha. E como nós estamos preparados? E isso não é para dar medo, isso é para nos deixar alerta, sempre tendo uma vida íntegra com o Senhor. E quem sabe da tua salvação, meu irmão, não é o irmão que está do teu lado, é você. Quem sabe se você vai ser salvo ou não, não sou eu, presidente Monchalier, é você. Então não julgue, não fale, porque só você sabe como você está diante de Deus.
Pastor, mas aquele irmão ali é meio carequinha, será que ele vai ser salvo? É ele Deus, meu irmão. É ele Deus, viu? Então conduza a tua família, leve, explique. Foi muito bem explicado. Nós queremos orar. O presbítero irmão Osiel, ele está fazendo 29 anos, é isso? 29 anos de casado, a esposa está aí? Vem cá, nós queremos orar por ela, isso, sobe aqui. Nós vamos orar, eles estão fazendo 29 anos de casado. Ele falou que esse ano não deu, mas o ano que vem ele quer levar ela para Miami para dar uma voltinha. E isso, bênção de Deus. Louvamos a Deus pela vida conjugal do casal. 29 anos de casado. No mundo isso parece que já não existe mais e parece que é anormal, né? Mas nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Ele quer falar alguma coisa para ela, ele já pediu antes, né? Então vou deixar ele falar, né? Me pegou agora então. São 29 anos, fizemos domingo. Está aqui minha testemunha, né? O Carlos foi minha testemunha de casamento. Foi um dos que me ajudaram, né? A juntar ali, ó. Foi fácil não, mano. O velho era bravo. Mas é uma bênção, meu. Né? Também teve, tá de aniversário também de casamento, fez ontem. Mas essa é a mulher a qual Deus me deu. Quando conhecíamos, né? Mas não tínhamos interesse um pelo outro. Mas um dia eu dobrei o meu joelho e disse: Senhor, quem é minha esposa? E na mesma noite Deus me mostrou. Aí conversamos e nos casamos. Tivemos 2 filhas, né, a qual ela me deu. E é o grande amor da minha vida. A pessoa a qual eu amo, companheira, está sempre do nosso lado, nas horas difíceis, nas horas boas, né? Passamos por dificuldades, mas sempre esteve aqui do meu lado. É a pessoa que eu amo acima de todos, a não ser a Deus, né? Deus acima de nós, mas a pessoa que eu mais amo é a minha esposa e minhas 2 filhas. Uma está ali e a outra não está conosco. Mas eu te amo e te respeito. Amém? Muito obrigado. O presbítero Xalia, vem cá fazer essa oração, já é um privilégio, né? Esteve no casamento, está fazendo essa oração, que privilégio. Que Deus possa te abençoar muito e que venham muitas outras datas felizes como essa, viu? Vamos orar por esse casal, irmãos. Estenda suas mãos. A Bíblia diz que nós devemos levantar mãos santas em todos os lugares. Então levante suas mãos e vamos abençoar esse casal. Amado Deus, querido Pai, aqui está o Osiel, a irmã Eunice. Abençoa a vida deles. Obrigado por esses 29 anos de casados, Senhor. Que Tu continue dando graça, fidelidade, Senhor, confiança, intimidade, cada vez mais, união, paz, sabedoria para conduzir as suas vidas, Senhor. Agora eles que estão caminhando em direção aos anos que ainda restam, que Tu os guarde, os proteja, dando-lhes saúde física, espiritual, emocional, Senhor, renovando as suas forças em todas as áreas. Abençoa-os para que eles tenham muitos anos ainda pela frente até a Tua volta, Senhor. Nós te pedimos e desde já queremos te agradecer e te louvar pela vida deles, por tudo que eles têm feito e sido para ti te servido. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida com Jesus ao seu lado, no eterno porvir, e que a vida lhe seja um constante sorrir. Amém. Glória a Jesus. Recuar, parar, avançar, chamados. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos agora e sempre. Amém. Deus te abençoe. Vai para casa, meu irmão, abençoado por Deus. Tem oração hoje, das 10 às 11. Se os irmãos assim desejar, o presbítero Mongeiro está junto aqui, tá? Todos que desejar, das 10 às 11.